Muito bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudo, sendo dirigidos a Deus em uma palavra de oração e uma oração de invocação. Eu vou pedir ao presbítero Sidney para nos conduzir nesta oração. Pode ser, Sidney? Ó Deus Pai, te louvo, te agradeço, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Te agradeço por essa reunião. Te agradeço realmente, ó Pai, pela igreja reunida. Ó Pai, ser como pastor nesse momento que vai estar expondo a tua palavra, para falar conforme a tua vontade. Também com cada participante, ó Pai, que vem estar realmente, ó Pai, coração aberto, vem estar procurando aprender mais e mais de ti. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Deixe-me chamar a sua atenção para algumas coisas do texto que nós vamos ler hoje. Nós vamos ler e considerar o Salmo de número 89. Parece um salmo de louvor, que você encontra no final do Saltério, por exemplo. Você pode se lembrar do Salmo 145 até o Salmo 150, a conclusão do livro magnífico de Salmos. E você tem ali um cântico de louvor, de exaltação, uma conclamação para que todos louvem ao Senhor. Eu considero isso o livro de Salmos da nossa vida. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós só temos motivos para agradecer. Então, há um hino que diz que se da vida as vagas procelosas são, e se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, vive-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Isso porque as mãos do Senhor, de fato, conduzem o nosso destino. E no livro dos Salmos, o ponto mais alto é como uma grande sinfonia, uma grande música, um grande hino de louvor a Deus. E você conhece a nona sinfonia de Beethoven. É assim que são os Salmos 145 a 150. E é assim que o Salmo 89, os versos de 1 a 37, se nos apresentam também. Bem, o verso 38 a 39, eles fazem uma diferença, eles fazem uma divisão no Salmo de número 89. E o verso 38 nos diz assim: Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Então, você começa o verso 38 e, de repente, o tom do texto muda completamente. E eu não sei se entendi o Salmo 89 como deveria quando o estudei pela primeira vez, há muito tempo. E o verso 38 você pode marcar na sua Bíblia, é o divisor de águas. E depois, todos os versos até o verso de número 52 tem já um outro tom. Você notará que o tom do texto muda completamente quando chega ao verso 38. Eu estou chamando a atenção antes da leitura para que nós vejamos com clareza esses aspectos. A linguagem é mais ou menos assim: tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste contra o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. E o restante do salmo vai por aí. E então você começa louvando a Deus e, de repente, você chega ao verso 38 e somos todos expulsos e rejeitados. E você tem que entender isso para compreender este salmo, portanto. Ok, então vamos à leitura
da palavra de Deus, a leitura deste salmo. Promessa do reino messiânico a Davi, salmo didático de Etan, israelita. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os reinos. Ele me invocará, dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais tirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com teu ungido. Aborreceste a aliança com teu servo. Profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos. Reduziste à ruína as suas fortificações.
Despojam todos os que passam pelo caminho e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que efeito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Amém. Assim temos lido a palavra sagrada, inspirada e inerrante de Deus. Nós oramos para que Deus a escreva em nosso coração, para que contra ele nós não pequemos. Vamos ser dirigidos a Deus em mais uma oração de confissão de pecados, e o presbítero Douglas está conosco, pode nos dirigir nessa oração? Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por mais dessa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos como teu povo, Senhor. Ainda que distantes, Senhor, mas reunidos como igreja, como irmãos, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do teu servo, Senhor, que nos trará a mensagem da tua palavra. Que o Senhor esteja com ele, que ele seja um instrumento em tuas mãos, Senhor. Abençoe todos nós que estamos reunidos, perdoe os nossos pecados, e em nome do teu Filho amado Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Senhor, tuas promessas falharam. Foi assim que o povo de Israel estava vendo a situação. Você pode perceber no verso 38. Você não está esperando pelo verso 38. Até lá só há louvor. E essas duas partes não parecem vir juntas. Parecem ser salmos diferentes. E o tom dos versos de 1 a 37 parece contraditório, antitético ao tom do verso 38 em diante. E não é só o tom, é o conteúdo. É como se dissesse que Deus jurou e não ia mudar. E ele esqueceu a aliança que ele fez com Davi. Você vê o que está acontecendo, então? Este salmo, como muitos livros proféticos do Antigo Testamento, está lutando com a seguinte pergunta: as promessas de Deus falharam? Ele prometeu que Israel seria protegido e que nunca seria expulso de suas terras. Mas Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia. Então, as promessas de Deus falharam. Às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos e nós olhamos para o que acontece ao redor e nós receamos que as promessas de Deus tenham falhado. As pessoas pensam e perguntam a nós: onde é que Deus está vendo todas essas coisas acontecer? Bem, tendo sido libertado do Egito, Israel seria estabelecido na terra prometida e teria descanso de todos os lados de seus inimigos e sempre habitaria na terra prometida. Foi isso que Deus garantiu. E, de repente, os filhos de Deus foram exilados. E mesmo quando eles voltaram das nações, eles são um remanescente apenas, um pequeno grupo.
e voltam para Jerusalém com muros destruídos, podendo os vizinhos ao redor de Jerusalém facilmente saquear as coisas deles. E constantemente esses vizinhos zombavam dos seus habitantes. É uma promessa de Deus. Deus tinha feito essa promessa de que a casa de Davi teria sempre um herdeiro no trono. Davi sempre teria um rei em seu trono. E por 400 anos foi mesmo assim. Isso foi verdadeiro. E, de repente, deixou de ser. Não há nenhum rei davídico agora no trono. E eles fazem a pergunta: Senhor, tuas promessas falharam, estamos no meio de todas essas adversidades e não vemos como o que prometeste seja verdadeiro diante do que estamos vivendo. Em outras palavras, eles estão em profunda adversidade coletiva, passando por dificuldades, esperando pela mão de Deus e não enxergam a mão de Deus. O que eles enxergam são só problemas. Às vezes, nós passamos por uma situação semelhante na nossa vida. Nós nos reunimos com grupos de oração, nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, nós colocamos a cabeça em nosso travesseiro e não temos o que fazer a não ser chorar, porque nós olhamos para todos os lados e não encontramos uma solução aparente. E parece que Deus não se volta para nós. Bem, não é uma luta pessoal aqui, é um povo todo que está passando por problemas aqui. Não é uma luta do tipo que a gente ouve na igreja, pessoas orando assim: ó Senhor, eu sempre quis me casar e tu não achaste adequado me dar um cônjuge. Ou então, ó Senhor, eu sempre quis me casar e agora estou casado e queria não estar. Ou, ó Senhor, eu sempre quis ter filhos e tu não me deste filhos. Ou então, ó Senhor, eu sempre quis ter filhos e tu me destes filhos e agora eles partem o meu coração. Ou então, ó Senhor, eu sempre quis servi-lo com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha alma, com toda a minha força. Mas estou enfrentando um câncer que vai me matar. São problemas pessoais. Ou então, ó Senhor, eu sempre quis servi-lo na minha vocação, com a minha inteligência, tentando ser útil no teu reino, mas perdi o meu emprego. E assim por diante. Não é uma luta pessoal como essas. É uma crise coletiva de todo o mundo de Israel, todo o povo de Israel. É uma crise espiritual, porque Deus fez promessas específicas e definitivas, e não parece que essas promessas estivessem sendo cumpridas. E então, essa é uma crise teológica que está sendo cantada no culto aqui com este salmo. Não é fascinante isso? Não é impressionante a palavra de Deus? Você vem cantar a sua crise teológica para mim, diz Deus. Você vem cantar essa crise teológica para mim. Isso é o que é o Salmo de número 89. Você já havia prestado atenção nisso? O fato é que, às vezes, nós nos encontramos em situações bem parecidas, bem parecidas. Então, é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Sempre é tempo de louvar a Deus. Mesmo nas dificuldades, as maiores possíveis, ainda é tempo de louvar a Deus. Paulo diz aos Tessalonicenses:
em tudo dai graças. E eu olho para a minha vida e hoje eu consigo dar graças por tudo que aconteceu na minha vida nestes 64 anos. Mas enquanto as coisas aconteciam, era difícil para mim dar graças. Ainda ontem eu estava considerando a carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, estudo que fizemos aqui, e diz lá que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades, das nossas necessidades. Eu só consigo imaginar este versículo quando eu olho para trás na minha vida. E eu olho os últimos 40 anos, os últimos 20 anos. E então eu vejo que, de fato, Deus supriu cada uma das minhas necessidades, que eram muitas. Mas, para dizer a verdade, enquanto eu sofria essas necessidades, era difícil de ter essa compreensão. Por vezes, nós não temos coisas a fazer se não entrar no nosso quarto, colocar a nossa cabeça no travesseiro e lamentar profundamente. E orar e chorar profundamente. Bem, tem 3 coisas aí que eu quero destacar nesse salmo. E a perplexidade, o louvor e a providência divina, o cuidado que Deus dispensa para os seus filhos. E eu quero olhar para essas 3 coisas com você nesse salmo. Há muita coisa interessante aqui. Há uma série aqui, na verdade, de estudos, mas nós vamos nos concentrar apenas nessas 3 coisas: a perplexidade, o louvor e a providência de Deus. Bem, a primeira delas, a perplexidade. O que significa essa palavra perplexidade? O assombro diante das situações. É curiosíssimo isso. Nós já passamos por muitas dificuldades na vida. Digamos de passagem que algumas dessas dificuldades eram muito graves, pesadas mesmo. E dificuldades que nos fizeram chorar e sofrer por algum tempo. Bem, e em tudo a mão de Deus esteve conosco e nos livrou, e nos confortou, e nos amparou, e nos conduziu. Mas mesmo assim, quando surgem os problemas, por menores que eles sejam, nós sempre ficamos assustados com os problemas. Não devíamos ficar. Nós não devemos olhar para a vida com a perspectiva dos nossos problemas. Nós devemos, sim, olhar os nossos problemas com a perspectiva de Deus, sabendo do Deus em quem cremos, e o Deus que já nos amparou, e o Deus que tem nos sustentado. E se Ele tem nos sustentado assim, certamente Ele vai nos sustentar na situação que hoje vivemos. E então não deveríamos deixar que essas coisas nos abalassem. Confiar em Deus em todo o tempo, confiar em Deus em meio às circunstâncias, sem perplexidade. É assim que devíamos viver. Isso é crer em Deus. Espera, ó minha alma, no Senhor. É assim que devíamos proceder. Bem, essa perplexidade pode ser vista aí. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. E assim vai dizendo o Salmo. Eu acho que a minha primeira lembrança deste Salmo vem do grupo de jovens. E eu tenho certeza de que li este Salmo quando ainda era jovem, mas a maneira como eu me lembro deste Salmo é do grupo de jovens da mocidade. E eu aposto
que alguns de vocês também se lembram de cânticos relacionados a este salmo. Eu vou cantar das misericórdias do Senhor para sempre. Vou cantar, eu vou cantar. Cantarei das misericórdias do Senhor para sempre. Falarei das misericórdias do Senhor com a minha boca. Eu vou fazer conhecida a tua fidelidade, Pessoas mais velhas como eu têm muita coisa para se lembrar e muita coisa que nos sustenta e nos edifica. Então, nós cantávamos músicas assim no grupo de jovens antigamente. E é por isso que eu me lembro. É meio otimista, não é? É uma música do grupo de jovens alegre e eufórico, feliz, e você está basicamente cantando o Salmo 89, os versos 1 e 2. Acho ser a minha primeira lembrança deste salmo. Então, o meu relacionamento com este salmo é bastante antigo. E a perplexidade não deve nos dominar, não deve tomar conta de nós. O salmista está cantando louvores do ponto de vista dessa perplexidade. Ele e o resto do seu povo estão sofrendo adversidades muito grandes, muito grandes. Estavam voltando para casa do exílio. Chegaram e a cidade estava completamente destruída. Ninguém tinha casa. 70 anos aquela região tinha ficado abandonada. Os muros tinham sido derribados. Os vizinhos pilhavam, roubavam as coisas deles e riam, ridicularizavam. Isso era o que acontecia. Eu acho que esses cânticos e esses louvores aí existentes coloriram o Salmo 89. Eu li como um cântico de louvor, otimista e feliz. Um texto de louvor a Deus. E, claro, está dando louvores ao Senhor. E acho que não entendi adequadamente o que o salmista estava dizendo quando li e via coisas com muitas lágrimas de sofrimento. O salmista estava cantando isso aí com choro. Ele estava cantando isso aí com muitas lágrimas, louvando a Deus no meio a muitas lágrimas. O que é isso? Deixa eu adiantar. Isso é quando nós estamos passando por grandes problemas, grandes provas e tribulações, e ainda assim ousamos louvar a Deus, cantar hinos de louvor, mesmo em meio às dificuldades. Então é como se o salmista estivesse dizendo: eu não quero cantar, eu não estou com vontade de cantar. Eu não sei se entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu vou cantar assim mesmo as misericórdias do Senhor. Eu não tenho certeza se sinto essas misericórdias do Senhor. Eu estou lutando para acreditar nas misericórdias do Senhor, mas eu vou cantar as misericórdias do Senhor para sempre. É isso que está acontecendo aqui com o salmista. E ele canta de volta a Deus as promessas que Deus fizera e o louvor que Deus dera a eles com suas promessas. E você aprende isso no verso 38. Diz: tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Em outras palavras, ele está cantando louvores do ponto de vista da perplexidade. Ele e o resto do seu povo estão sofrendo, enfrentando adversidade. Isso é uma coisa difícil de se compreender. Como é possível a um povo em meio a grande sofrimento, ainda entoar louvores a Deus? Isso só Deus para dar forças
para que façamos coisas assim. Lembro-me muito do livro de Jó. Como é que é possível, depois de ter perdido todos os seus bens, depois de ter perdido os seus amigos, depois de ter perdido a confiança da sua esposa, depois de ter perdido todos os seus filhos e depois de ter perdido a sua saúde, e então, quando Deus leva os seus filhos, ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. E ele ajoelhou-se e ele louvou a Deus. Você pode ver isso? Isso é algo inexplicável. Como é possível, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dificuldade, ainda louvarmos o Senhor? Isso é, de fato, uma perplexidade. Isso é uma perplexidade. Bem, irmãos, e aqui está a coisa que eu quero que vocês vejam. O cristianismo, conhecer Jesus como Salvador, crer no Evangelho, crer na Bíblia como palavra de Deus, caminhar com o Senhor Jesus nesta vida, não isenta você de sofrimento e de perplexidade. Não isenta. Mas permite que você sofra com compreensão e que você sofra com esperança. Você entende isso? É disso que se trata este salmo. As adversidades, o sofrimento e a perplexidade expressas neste salmo envolveram todo o povo de Deus. Repetindo, conhecer e crer em Jesus Cristo não nos isenta do sofrimento e da perplexidade da vida. Entretanto, apesar disso, podemos sofrer com esperança e podemos sofrer com entendimento. Acho que é tempo de orarmos este salmo. É tempo de refletirmos sobre ele. Este salmo é, na verdade, um grito, um clamor de esperança. Senhor, eu creio. Isso é que é este salmo. E, Senhor, eu creio na tua palavra. Embora se alguém na multidão me desafiasse a mostrar com a tua palavra, demonstra ser verdadeira, como a tua palavra prova ser verdadeira, eu não teria a menor ideia de como fazer isso por causa das coisas que acontecem. Então, no meio da sua perplexidade, ele está sofrendo com esperança, mas está cantando a palavra de Deus para Deus, novamente, cantando as promessas de Deus, para que Deus se lembre dessas promessas e o abençoe. Como é isso? Isso é mais ou menos quando você faz uma promessa para o seu filho. E você diz assim: filho, amanhã eu vou jogar bola com você. Você diz isso para o filho. E no outro dia você está no escritório e você tem muita coisa para fazer, muita atividade, e o seu filho entra pela porta e diz o seguinte para você: pai, vamos jogar bola. E então você, com aquele acúmulo de serviço, e o filho lembra você o seguinte: olha, pai, o senhor prometeu. E então você não tem alternativa senão ir jogar bola com o filho, não é? Porque você prometeu. O que o salmista está dizendo aqui, o que o salmista está fazendo aqui é algo semelhante. Senhor, são promessas tuas e veja o que nós estamos vivendo. Veja pelas dificuldades, veja as dificuldades pelas quais estamos passando. É isso que o salmista está fazendo. E o Senhor prometeu nos abençoar e nos guardar, Senhor. Estamos em um bom tempo para refletir sobre o Salmo 89. E você entende que tudo o que Davi faz, tudo que seus ministros fazem, tudo o que os presbíteros da igreja estão
estão fazendo aqui, através da pregação da palavra, através do ministério da igreja, é preparar você para esses momentos da vida em que o tapete parece ser completamente retirado de debaixo de seus pés. E você não tem nada além de esperança em Deus, nada. Este salmo está nos lembrando de que não estamos isentos deste tipo de sofrimento e perplexidade. Mas a questão é, você terá esperança quando a adversidade, quando a perplexidade e os problemas, as calamidades vierem? O salmista está nos ensinando isso. Ter esperança quando vierem os problemas. Você volta para a palavra de Deus e acredita mesmo quando você não entende, mesmo quando a situação ao seu redor parece que não poderia ser resolvida e você apenas canta, então, essa palavra de volta para Deus e acredita nessa palavra de volta a Deus, até que Ele abra o caminho, mostre a sua bondade e a sua graça para conosco. Não, irmãos, nós não estamos isentos de sofrimento e perplexidade, mas estamos equipados para sofrer com esperança. A palavra de Deus é o que nos dá esperança, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se não fosse a palavra de Deus conosco, teríamos de nós. Como enfrentaríamos as dificuldades da vida presente? Ok? Então, agora vamos considerar esses louvores com essa perspectiva. Um louvor brotado no sofrimento, um louvor apresentado com lágrimas, mais um louvor, ainda assim um louvor, em meio às grandes, enormes, intransponíveis, do ponto de vista humano, dificuldades. Bem, aqui está a segunda coisa que eu quero que você veja. E você realmente vê isso, não apenas no verso 1º e no verso 2º, você vê isso nos versos 14, 24, 28 e 33 aí transcritos. E mesmo no verso 49, na parte do lamento do Salmo. É sempre hora de louvar a Deus. Deixa eu dizer isso novamente. É sempre hora de louvar a Deus. É sempre hora de louvar a Deus. Seja qual for o nosso estado, qualquer que seja a nossa circunstância, qualquer que seja a nossa situação, seja qual for a vida pública, seja qual for a nossa circunstância privada, é sempre hora de louvar a Deus. É isso que este salmo nos ensina. Mesmo diante de uma pandemia, é sempre hora de louvar a Deus. É sempre hora de nos apegarmos à palavra de Deus. Interceder porque seu pai ainda está presente, porque seu emprego ainda está preservado, porque a sua saúde ainda está bem, porque o seu lar ainda está guardado. Agradecer por isso. Há muitas razões para louvarmos a Deus. Se nós fôssemos escrever em uma folha todos os nossos problemas, é possível que essa escrita encheria a folha. Mas se fôssemos escrever todas as bênçãos de Deus, então nós encheríamos cadernos e mais cadernos. E não acabaríamos de mencioná-las todas, de fazer justiça a todas. Então, em qualquer tempo que seja, por qualquer dificuldade que passemos, por qualquer problema que enfrentemos, é tempo ainda de louvor, é tempo de louvar a Deus. Isso nos lembra muito Paulo e Silas na prisão. Você consegue compreender esse texto? Como eu fico triste ao imaginar que determinadas passagens da Bíblia
da Bíblia Sagrada. São lidas, mas não são refletidas, as pessoas não percebem o que está lá. E esta passagem de Atos diz o seguinte, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Estavam assim, como este quadro retrata. E ainda assim cantavam e louvavam a Deus, apresentavam louvores a Deus. Irmãos, não importa o que aconteça, não importa, bramam nações, bramam rios, nações se abalem, Deus faz ouvir a sua voz. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Salmo 46. E Paulo e Silas cantavam e entoavam louvores a Deus na prisão, sofrendo dificuldades e cerceamento do direito de ir e ver. Isso nos lembra, portanto, esses dois servos no passado, e eles têm muito a nos ensinar. Eu quero aprender a ser grato a Deus em todas as situações, em tudo dai graças. Eu quero aprender isso. Agradecer a Deus por todas as circunstâncias, por piores que aparentemente aos meus olhos elas sejam. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Quando eu olho para a minha vida 40 anos antes, 60 anos antes, eu vejo que foi só a graça de Deus que me conduziu e que Ele supriu cada uma das minhas necessidades. Então, agora, em meio a essa pandemia, é tempo de louvar a Deus, é tempo de confiar em Deus. Se Ele nos livrou até aqui, se Ele quiser, Ele pode nos livrar novamente. Nós depositamos a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso emprego, a nossa saúde e tudo mais nas mãos de Deus. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Talvez você esteja vivendo grandes dificuldades, talvez esteja passando por grandes problemas, talvez problemas de saúde, talvez problemas financeiros, talvez problemas de relacionamento. Ainda assim é tempo de louvar a Deus, é tempo de servir a Deus, de cantar louvores ao nosso Deus. Isso também nos lembra de Jó, não é? Veja aí. E disse, no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E agora que o salmista, lembra-te, Senhor, do opróbrio, da vergonha dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Tem acontecido tudo isso de ruim e agora, de repente, bendito seja o Senhor para sempre. Eu acho isso maravilhoso. Significa que, mesmo assim, ele ainda confia no Senhor. Bem, eu sei que aqui, nesse cântico, aí, os versos 50 a 52, isso é uma doxologia, é uma glorificação que se dá no final de cada um dos 4 livros do Salmo, cada um dos 5 livros do Salmo. E cada livro do Saltério termina com uma doxologia, glorificação se dá a Deus. E o verso 52 aí é essa doxologia. Mas essa justa posição, ela é fascinante. Nós somos ridicularizados, nós estamos sendo insultados, nós não temos esperança. Abençoado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Pode entender isso? Que coisa maravilhosa para nos ensinar. Às vezes basta uma pequena coisa, insignificante coisa, para nos tornarmos amargos.
para nos tornarmos irreverentes, para nos tornarmos mal agradecidos a Deus. Não, aqui não era uma pequena coisa, era uma situação de grande calamidade. E mesmo assim ele termina assim: nós somos ridicularizados, nós estamos insultados, nós não temos esperança. Bendito seja o Senhor. É como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você entende isso? Consegue aprender isso? Tire essa lição desse período de pandemia. Olhe para as coisas boas e agradeça a Deus, porque Ele tem nos privado e Ele tem nos sustentado. Eu também me lembro da primeira carta de Pedro, do capítulo 1, nos versos 3 a 5. E então, a primeira coisa que ele faz nos versos 3, 4 e 5 é cantar uma doxologia. Doxologia, uma glorificação a Deus. E ele começa com uma doxologia. E hoje, você e eu sabemos que Pedro estava escrevendo a sua carta poucos meses antes da perseguição exercida por Nero começar. Então ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bem, então as pessoas naquela pequena congregação na Ásia Menor iriam ser mortas, na verdade. Iriam ser presas, iriam ser exiladas, e alguns seriam enviadas para as minas de sal, e de lá não mais sairiam senão para o cemitério. Iriam ser separadas das famílias, iriam perder seus negócios, iriam perder seus amigos de infância, seus meios de subsistência, iriam perder, inclusive, o bom nome e a reputação. E o que você vai dizer a alguém que está prestes a passar por tudo isso? Pedro faz isso. Ele apresenta uma doxologia. Essa é uma boa ideia. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma doxologia. Louvado seja o nome de Deus. Precisamos muito de aprender isso. Nós somos muito mal acostumados e nos alegramos com coisas boas e nos aborrecemos e nos tornamos azedos com pequenos problemas. São pequenos problemas, são nada diante de Deus. Nenhuma escuridão, nenhuma adversidade neste mundo nos isenta de expressar louvores a Deus por suas perfeições. Isso é exatamente o que está acontecendo. É sempre hora de louvar ao nosso Deus. Nenhuma escuridão, nenhuma adversidade neste mundo nos isenta de expressar louvores a Deus por causa de suas perfeições. E você vê como o salmista começa, ele canta o amor firme de Deus. Ele canta as maravilhas e a grandeza de Deus. Começando no verso 5, então ele canta a soberania de Deus. Depois ele canta as promessas de Deus. E todas essas coisas, não importa quais sejam as circunstâncias, me impressionam muito. Deus merece nosso louvor por causa dessas coisas. É sempre hora de louvar o nosso Deus. E essa é uma das razões pelas quais reunimos-nos no dia do Senhor, após dia do Senhor. E não é porque sentimos vontade de louvar a Deus todos os domingos, de vontade de ir à igreja, não. É
porque nós reconhecemos que Deus é soberano, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso conosco. Eu quero dizer com que frequência você vai à igreja e a última coisa do mundo que você está pensando é louvar a Deus. Parece que é uma rotina, não devia ser. E ainda assim, o que está acontecendo? Nós vamos à igreja, não importa o que esteja acontecendo. E o nosso coração deve ser treinado pela palavra de Deus para que, quando os desastres e a adversidade forem profundas em nossa vida, nós saibamos louvar a Deus, mesmo no piloto automático. Mesmo mecanicamente dizendo, louvado seja o nome de Deus. Não importam as circunstâncias, Deus é digno de todo o nosso louvor. Nosso coração está sendo treinado pela palavra de Deus, para que quando o desastre, para que quando a adversidade for tão profunda, possamos ainda assim louvar. Bem, nosso último ponto fala sobre a providência divina. Esse é o meu assunto preferido em toda a Bíblia. Amo o ensinamento da providência divina. Então, no Salmo 51, nós temos assim: Senhor, ouve-me por causa do teu amor fiel, por causa da tua benignidade, por causa do teu amor de aliança. Perdoa-me, Senhor, por causa do teu amor de aliança. Uma das coisas pelas quais louvamos a Deus, irmãos, e devemos louvar, é o Evangelho. Agora aqui está essa terceira coisa que eu quero que você veja. Então, a providência de Deus. Basta juntar essas duas coisas. Você tem 37 versos de louvor a Deus. 37 versos de louvor a Deus. Louvor por seu amor firme. Isso é o que significa evangelho. Boas novas. É assim que o Salmo 51 começa também. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, uma das coisas pelas quais estamos louvando a Deus é pelo Evangelho que nos mostrou o caminho de salvação. Mas então ele continua a louvar a Deus por sua soberania. Louvado seja Deus por suas promessas. E Davi louva a Deus por suas promessas e sua bênção ao seu povo. E então você chega ao verso 38. E nos versos 38 e seguintes, então, você tem essa notícia. Senhor, nada do que disseste aconteceu. Não há rei na casa de Davi no trono. Estamos exilados. Agora um pequeno remanescente de nós está de volta à terra. E somos um pequeno estado escravo de povos pagãos. Então, sobre o que é todo o salmo, realmente. Senhor, como colocaremos a tua palavra e tuas promessas juntas com a tua soberania diante da nossa perplexidade? Sabemos que tu és soberano sobre todas essas coisas e sabemos que estás no controle de todas essas coisas. Mas como vamos colocar tuas promessas diante da perplexidade em que estamos? A resposta, então, a tudo isso é a providência de Deus. Você tem que crer na providência de Deus, mesmo quando você não entenda. Mesmo quando você não entende. Eu já falei isso para vocês uma vez. Eu perdi um irmão caçula e quando ele faleceu, enquanto eu viajava para estar com os meus parentes, então eu pensei assim, se me fosse dado o poder de escrever outro destino e outro caminho para o meu irmão, eu seria capaz de escrever um destino e um caminho melhor para ele do que aquele que Deus escreveu. E a minha conclusão é de que eu não seria.
Então, embora eu não entendesse o que tivesse acontecido, louvado seja o nome de Deus. E eu agradeci a Deus por isso, por essa razão, porque eu sei que Deus tem os melhores caminhos para a nossa vida. O salmista também louva a Deus assim, por sua soberania. Nós devemos crer na providência de Deus, mesmo que não consigamos entender isso. Nós devemos crer que Deus é soberano, ou seja, Ele é o rei, Ele reina, Ele governa. Agora, para crer na doutrina da providência, você tem que ter uma série de coisas. Primeiramente, você tem que acreditar que Deus é o rei. E se você não acha que Ele seja o governante de tudo, como você poderia esperar que Ele trouxesse solução e fim à sua perplexidade diante dos problemas desta vida? Em segundo lugar, você tem que acreditar que Ele é bom. Se Ele é o governante de tudo e Ele não é bom, então nós estamos todos em apuros, correto? Então você tem que acreditar que Ele é o governante sobre tudo e você tem que acreditar que Ele é bom. Por isso, aquela máxima dita aí, Deus é sempre bom, em todo o tempo Deus é bom. Isso é ótimo, é verdade mesmo. E devemos acreditar que Deus é bom. E devemos viver sabendo que Deus é bom. Em terceiro lugar, você realmente tem que acreditar no Evangelho. Porque se você sabe que você é um pecador, e se formos honestos e dissermos, ok, o que aconteceria se Deus nos desse o que nós merecíamos? Não seria bom, não seria. Então você realmente tem que acreditar no Evangelho. Na verdade, eu descobri que as pessoas que param de acreditar na providência de Deus, param de acreditar no Evangelho. E você não pode realmente acreditar na providência de Deus, a menos que você acredite no Evangelho. Então, uma das mensagens deste salmo para nós é: você tem que perceber a misericórdia do Senhor para você, em Jesus Cristo, para realmente obter o conforto que está sendo oferecido a você neste salmo. Este salmo não confronta as pessoas que não acreditam nas promessas do Evangelho, não acreditam em Jesus Cristo, não confiam somente nele para a salvação. Como o salmo é apresentado no Evangelho, como o salmo apresenta o Evangelho. O salmo não fará sentido para você, a menos que você confie plenamente no Evangelho e em Jesus Cristo. Mas se você acredita que Deus é o governante, Deus é soberano de tudo, e você acredita que Ele é bom, Deus é bom, e você acredita que Ele tem sido misericordioso com você em Cristo, então você tem o necessário para confiar na providência de Deus. Mesmo quando você não consegue entender as coisas, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E eu posso confiar que os caminhos que Ele tem para nós são os melhores, são bons caminhos. Devemos acreditar, sim, no Evangelho, na obra de Deus para a nossa salvação. Bem, a providência divina é como deixar as suas pegadas no mar. Agora, que figura é essa? Se você pisar na areia, ficam pegadas e você pode segui-los e descobrir de onde a pessoa veio e para onde a pessoa está indo. Mas se você andar no mar, não há pegada. Você não sabe de onde veio e você não sabe para onde ele vai. É assim a providência de Deus. Você não tem ideia do que Deus está fazendo. Você não tem ideia para onde Ele está indo. Mas então Ele diz: não julgue o Senhor, mas confie nele por sua graça. Atrás
de uma providência, ele esconde um rosto sorridente. Em outras palavras, esta providência pode parecer muito ruim, mas se ele é soberano, e se ele é bom, e se ele é misericordioso com você em Jesus Cristo, ele cuidará de você. Você raramente será capaz de descobrir a providência de Deus por conta própria. Deus está no controle das coisas, mas Deus terá que dizer e mostrar a sua providência para você, se ele quiser que você a entenda. Precisamos saber quem somos nós para discutir com Deus, que mandou esta pandemia. Por que ele mandou? Por que ele permitiu isso? Nós não sabemos. Não sabemos, não entendemos. Ficamos assustados e perplexos, mas louvado seja o nome do Senhor. Nós confiamos que ele está no governo, confiamos que ele é bom, confiamos que ele é gracioso e confiamos que ele nos deu Jesus Cristo. E então ele nos dará com Jesus Cristo todas as demais coisas. A providência divina. A providência divina. Que coisa maravilhosa. Mas requer um passo de confiança. E não abrirmos a nossa boca rapidamente demais para falar mal de Deus diante de um problema que se nos apresenta mundial. Então, como você trabalha isso em sua vida? Como você reage diante dessas circunstâncias? Não com incredulidade cega, eu espero, mas com confiança na providência de Deus. De vez em quando, nós podemos olhar para trás em nossa vida e podemos dizer, ok, eu vejo porque Deus fez isso e mais isso, para me trazer até aqui hoje. De tempos em tempos, mas geralmente no meio da perplexidade, nada disso é aparente. E quanto mais perplexo você estiver, mais espaços os propósitos de Deus, mais opacos, mais são os propósitos de Deus para você. E então, quando você trabalha isso em sua vida, como você age? Não com incredulidade cega, eu espero, mas com confiança na sua providência. Eu adoro um ditado que existe na igreja americana sobre isso, e ele diz o seguinte, que ele pode vir quando você queira, ele pode não vir quando você queira, mas ele está sempre na hora. Deus pode não vir quando você queira, mas ele está sempre na hora. Eu adoro esse ditado. Essa é uma declaração de confiança crua e robusta na providência de Deus. Senhor, eu gostaria que estivesse aqui agora, gostaria que resolvesse isso agora, eu gostaria que explicasse isso agora, mas eu sei que quando o fizer, será exatamente o momento certo. Isso é uma expressão de confiança na providência divina, irmão. Confiança na providência. Bem, às vezes, o tempo de entendimento é desesperadamente lento, mas é certo e glorioso. Os propósitos de Deus amadurecem assim. Não podemos forçar amadurecimento. Na minha região, vendia-se banana. E o vendedor geralmente colocava as bananas com um tipo de carvão que era para forçar o amadurecimento, mas ela continuava perfosa. Essa expressão é pouco conhecida, né? Mas não mudava o sabor da banana. Então, não apressamos amadurecimento. Nós podemos forçar isso? Não podemos. Vamos mudar a Deus? Não vamos. Sim, amadurecer tem a sua escala de não depende de nós. Para nós, às vezes, parece lento, mas para Deus está sempre na hora certa. Então, o trabalho da misericórdia pode ser aparentemente lento. E você pode não ser capaz de descobrir o que Deus está fazendo. Mas se Ele é soberano, se Ele é bom, se você confiar nele, Ele vai cuidar de você.
Você tem problemas com o seu emprego? Na hora certa, Deus vai agir. Você tem problema com os seus filhos, da maneira de conduzir os seus filhos, da maneira de seus filhos reagirem? Você acha que não está conseguindo fazer o que devia fazer no tempo certo? Deus faz as mudanças. Tenha confiança no tempo de Deus, na providência de Deus. Descanse em Deus. Realmente, as mãos de Deus conduzem nosso destino. Não há acaso para nós. Neste tempo de pandemia que vivemos, não nos assustemos. No tempo certo, Deus vai agir. Confiemos em Deus, oremos a Deus e entreguemos a Ele nossos caminhos. Seus problemas são financeiros, continue fazendo o melhor de você, dando o melhor, se qualificando e se preparando, e no tempo certo, no tempo de Deus. E às vezes pode parecer demorado para você, mas não é. Deus nunca está atrasado, no tempo certo. E até lá, vamos louvar a Deus pelo que entendemos e vamos louvar a Deus pelo que não entendemos. Eu sempre digo que, às vezes, eu dou mais graças a Deus pelo que eu não sei do que pelo que eu sei. Eu tenho minha família. Se eu soubesse que minha família fosse morrer num acidente de carro, por exemplo, daqui a 2 meses, bem antes que isso acontecesse, eu já teria morrido de preocupação, de aflição e de sofrimento. Mas Deus não me deixou saber para que eu viva cada dia de forma natural. Assim também você não tem esse privilégio de conhecer o futuro, para que você viva bem cada dia. E viva de que modo? Confiando em Deus, dependendo de Deus, confiando na providência divina e louvando a Deus em todo o tempo, pelo que você entende e pelo que você não entende. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo foi planejado para nos ajudar a acreditar nas coisas que precisamos acreditar, para confiar na providência de Deus em todo o tempo. Foi para isso que ele foi escrito. Precisamos entender isso. De 1 a 37, só louvor. Só então depois vamos apresentar agora o que nós estamos vivendo e não estamos compreendendo. Este salmo nos lembra de que a vida cristã está cheia de perplexidade, mas também nos lembra de que é sempre hora de louvar a Deus. Não importa o que aconteça, e que a chave para viver e prosperar na vida cristã é confiar na providência de Deus. Irmãos, eu me lembro da vida de cada um de vocês e a tenho apresentado diante de Deus. E Deus mudou muito. Circunstâncias aparentemente impossíveis de serem mudadas, dificílimas. E Deus abençoou vocês e amparou vocês e conduziu vocês. Então, Ele fez isso porque Ele governa, Ele é rei. E Ele fez isso porque Ele é bom. E Ele fez isso porque é gracioso. E Ele fez isso na sua providência e no seu tempo. Se em toda ocasião Ele agiu assim, acredite que Ele vai continuar agindo. Somente louve ao Senhor. Continue cantando e agradecendo ao Senhor. E assim, Ele abençoe a todos nós para que vivamos na presença dEle com consagração e santificação.